É isso, Marcão? É isso. O primeiro vai ser o vídeo do Roberto? Vamos colocar o vídeo então, do... o primeiro palestrante, gente, é o Roberto Salute, gravado, ele foi mega gentil, né, em ter essa preocupação, apesar de estar em casa, doente, sem poder andar, tirou, estava com a cara toda inchada, tirou para gravar o vídeo, nem precisava, né, mas enfim. Boa noite, meus amigos do Mercado Opinião. Queria pedir desculpa de não poder estar aí com vocês presencialmente. Infelizmente, esse fim de semana eu tive um pequeno acidente ciclístico, então tive que fazer uma cirurgia no olho de urgência, então estou aqui com meu olhar Macron para falar com vocês. Queria começar agradecendo ao Marcos, o Paulo, pelo convite. Queria cumprimentar os outros panelistas, o governador Tarcísio, um dos melhores gestores que já apareceu nesse país, um verdadeiro estadista. Quando você vê as obras que ele está fazendo no estado, você vê que elas vão ficar prontas e vão ser um legado para o país muito depois do governo dele. E só um estadista faz isso. Queria também cumprimentar meu grande amigo Luiz Fernando, meu grande amigo Bruno. Queria muito estar aí com vocês, mas infelizmente não foi possível. Então, a turma pediu para falar um pouco de perspectivas 26, econômicas e políticas. Olha, eu queria começar falando para vocês que o mundo está sorrindo ao Brasil. Cabe a nós aproveitar essa chance, que sinceramente eu acho que é uma chance secular, ou a gente mais uma vez desperdiçar a oportunidade. O que a gente está vendo nos fluxos, já desde o início do ano passado, depois quando teve uma decepção do que foi o governo Trump, né, todo mundo chegou com o governo Trump com muita expectativa de regulamentação, baixos tributos, maior crescimento, e digamos que a postura geopolítica, a postura instável, a imprevisibilidade, o estilo dele tem gerado muita insegurança nos investidores globais. Então, se você é um investidor de um fundo soberano do Oriente Médio, de um fundo de pensão canadense, de um banco central, está todo mundo buscando diversificar um pouco seus investimentos, que estão extremamente concentrados nos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos foi um buraco negro, sugando todo o capital global. E a gente viu isso no Brasil. O real saiu da virada de 2024 para 2025 de 6,15 para em torno de 5,25, 5,30 hoje, só que o Brasil não teve nenhum mérito nisso. O mérito disso foi simplesmente o mundo querendo diversificar, o mundo querendo ter mais exposição em ativos não ligados aos Estados Unidos. Tanto que teve uma época do ano passado, que eu lembro que a gente foi olhar os índices, e a Bolsa brasileira estava subindo 40% em dólar, a Bolsa mexicana estava subindo 40% em dólar, a Bolsa colombiana estava subindo 40% em dólar, a Bolsa chilena estava subindo 40% em dólar. Ou seja, isso é tudo um movimento global de capitais buscando diversificação, e eu não vejo esse movimento acabar. Pelo contrário, eu acho que esse movimento vai se intensificar dado as últimas reações. Então, voltando de Davos, acho que tem 4 temas principais globais. O primeiro é esse, acho que esse é o tema dominante, essa maior diversificação de fluxos dos Estados Unidos. Um segundo tema que foi muito debatido é qual é a nova ordem geopolítica mundial. A gente claramente está vendo uma nova guerra fria entre Estados Unidos e a China. Existe uma guerra fria declarada, aberta, e está aí, vai determinar os próximos anos. Cabe a nós, como brasileiros, tentar se beneficiar desse movimento, tentar ser o mais neutro possível e tentar sempre fazer o que é melhor para o nosso país. Só que a postura do Trump, esse modo de atuação, de negociação dele, de levar tudo para o limite e depois arrefecer, então vai ter intervenção militar na Groenlândia, vai ter chega em Davos, não é nada disso. O mundo está com medo de você ter um evento de cauda, um novo Liberation Day, que tenha um erro de cálculo por parte do Trump. Isso pode ter um movimento de mercado extremo. Então esse é um grande medo do mercado. Uma segunda coisa que é um consenso, a inteligência artificial veio para ficar. Os ganhos de produtividade macro e micro serão fenomenais. A gente assistiu um painel ali do CEO da Anthropic, o novo programa de coding de inteligência artificial tem ganhos de produtividade de 70%. São coisas realmente absurdas, a gente está vendo isso no banco.
Agora, se você perguntar para mim, agora quem vai ser o grande vencedor desse todo esse investimento de capex que está sendo feito pelas big techs? Olha, eu não sei te dizer. Eu sei dizer que o macro vai se beneficiar, então você tem muito crescimento desse capex. A economia como um todo vai se beneficiar de você ter esse ganho de produtividade. Agora, qual vai ser a grande big tech vencedora? Eu não me arrisco a dizer, eu não tenho conhecimento para isso. Terceiro ponto que me chamou a atenção, entrou no radar dos investidores o nível de dívida PIB dos países, os déficits fiscais recorrentes que não conseguem ser controlados depois da Covid consequentemente, a taxa de juro alta de equilíbrio que está ficando no longo prazo. Vamos pegar o exemplo do Japão, as taxas de juros de 30 anos batendo 4%, dívida PIB acima de 200. Ou seja, alguma hora você vai ter um estresse por causa desse fiscal. Quando vai ser, é muito difícil saber. Essas coisas é o slowly then suddenly. Mas entrou no radar, as pessoas estão preocupadas, e aqui eu acho que onde o Brasil pode se diferenciar. Sinceramente, o Brasil só precisa fazer um ajuste fiscal, a gente vai falar disso no momento, para a gente razoavelmente não muito difícil, para a gente botar a dívida PIB na trajetória cadente e a gente se sobressair nesse mercado global que está se desenhando. E 4, a Argentina é para valer. Milei esteve lá, Caputo esteve lá, a eleição recente foi muito favorável a ele, ele agora tem apoio do Congresso, uma popularidade acima de 80%, o ajuste fiscal está aí, as reformas econômicas de segurança jurídica, segurança tributária estão sendo feitas, a Argentina vai atrair investimentos, eu acho que dessa vez é para valer. Os outros países da América Latina estão percebendo isso, o Chile está nessa direção, a Bolívia, surpreendentemente, está nessa direção, o Equador está nessa direção, tudo indica que as próximas eleições, que são Peru e Colômbia, também vão nessa direção de governos mais pró-mercado, pró-equilíbrio fiscal, e isso me leva ao tema de cenário político. Acho que esse é o grande debate desse ano. A gente vai seguir, o mundo está complacente, então o que a gente virou 24 para 25, quando a gente discutia a dominância fiscal, muita preocupação fiscal. Isso dado a mudança de cenário global, isso saiu do radar. Quando vai voltar, quando não vai, isso vai depender do cenário global. Agora, a gente tem uma eleição que acho que a grande diferença, fugindo da polarização, fugindo de costumes, do que importa do ponto de vista econômico nós teremos um governo que vai seguir fazendo o mínimo de ajuste fiscal para que o mercado não se estresse, que é o que a gente vê atualmente, ou a gente vai chegar e ter uma mudança de governo mais pró-mercado, mais pró-ajuste fiscal, que vai botar a dívida PIB numa trajetória cadente e fazer o Brasil voltar a ser investment grade. Eu acho que é essa a grande tema que vai determinar os mercados e o Brasil dos próximos 4 anos. Então, se você perguntar para mim, mas se o atual política econômica for mantida, eu acho que não tem grande estresse, por causa do cenário global que eu mencionei. Agora, se você me perguntar aqui, se você tiver as pesquisas mostrando uma mudança de política econômica, eu acho que a gente vai ter um rally como a gente nunca viu nos mercados brasileiros. Então, acho que aqui você tem uma opcionalidade que é desproporcional para o lado positivo. Agora, obviamente, a gente tem que esperar a campanha. Está aqui o governador Tarcísio para poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Acho que eu deixei clara a minha opinião do que eu acho dele. E acho que é isso. O que eu tinha para dizer é isso. Eu queria novamente pedir desculpas de não estar com vocês. Eu queria muito estar pessoalmente, mas acho que é compreensível. Esse tombo de bicicleta é duro, né? Você não sabe se dói mais o ralado, se dói mais o olho ou é aquela ressaca moral de você ter feito uma bobagem e ter caído. Mas acho que todo mundo passa por isso, faz parte. Então, um ótimo evento para vocês. Foi um prazer estar com vocês e espero estar com vocês pessoalmente em breve. Um grande abraço a todos. Pois é, se o país tiver responsabilidade fiscal na posição dele, no que ele acredita, e é que todos nós acreditamos, né, gente? Temos que colocar essas cadeiras aí agora, né? O país explode para o bem. Fique à vontade, aproveito para falar agora, enquanto está essas... Não, Bruno?
O evento hoje está mega prestigiado, hein, Marcão? Pois é. Muito bom. Rapaz, tem cadeira demais aí, entendeu? Eu acho que não precisa, não. Por 4. Eu vou ficar de pé. Eu não vou sentar, não. É uma para o Marcelo. Não, se eu sentar, depois eu não posso sair a francesa. Deixa quieto aí. Põe 4, então, por favor. Obrigado, meninas. Vamos lá, bagunça boa, né? Bom, doutor Marcelo de Carvalho. Podem aplaudir. Marcelo, vem aqui, por favor. Bom, boa noite a todos. O Marcos, dentre as muitas características dele, que eu saiba, ele não é grego. Porque ontem ele me fez esse convite grego. Olha, o Luiz Fernando teve a brilhante ideia e tal, não sei o quê, eu gosto desse restaurante, falei, vou comer um bacalhau, vou ficar quieto, vou ouvir um monte de coisa. Eu, de vez em quando, faço umas perguntas que os caras me dão pito, falam, pô, não pergunta isso, não é? Deixa o cara em maus lençóis e tal, não sei o quê. Aí ontem ele me fez isso, mas ele aparentemente não é grego. Então, agradeço aí, Marcos, a oportunidade e quero convidar ao palco os nossos 3 debatedores hoje, a começar pelo nosso vice-governador, doutor Felício, por favor, no palco. O Bruno Musa e o Luiz Fernando Guimarães. Não necessariamente. Marcelo, não tem ordem nenhuma aí. Perfeito, perfeito. Deixa eu pegar só minha colinha aqui para o Nem Jorge é Lima. necessário que você faça todas as perguntas. Pegar minha colinha aqui para o Jorge Lima não brigar comigo aqui. Bom. Posso esculhambar mais, vocês deixam? Pode, Jorge. Pode, Jorge. Gente, põe mais uma cadeira aqui. Põe, vamos esculhambar. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, melhor secretário de Desenvolvimento Econômico do Brasil, né? Pena que eu não voto em São Paulo. Se votasse esse timaço que governa São Paulo hoje, viu? Surpresa, Jorginho. Ô, Jorge, essa nem eu esperava, sabia? Pensei nisso agora. Não estava na agenda. Chega aí, Jorginho. Eu falei para vocês, gente, aqui tudo é assim, tá? Tem cadeira lá? Tem. Tem. Jorge já foi careca, agora tá cabeludo, tá bonito demais. Não, já foi narigudo, agora tá com o nariz de miss. Eu tô passando remédio. Eu tô passando aqui, Marcelo, tá crescendo aqui. Vamos lá, vamos começar a falar sério agora, gente. Eu, na qualidade de amigo de grego aqui do nosso amigo, né? Eu vou fazer uma pequena abertura, dizer o seguinte, eu, como todos sabem, os que nos seguem nas nossas redes sociais, eu sou um apaixonado pela Itália. E amo a Itália, eu sou descendente italiano, sou neto de italiano, tenho cidadania, meus filhos são, adoro, voltei domingo de lá, passei lá o Natal, depois fizemos uma viagem maravilhosa, agora, daqui a pouquinho, vamos voltar de novo. Mas a minha mulher me falou uma coisa que é muito elucidativa desse nosso encontro, né? Ela falou, é engraçado, né? Você gosta da Itália, mas ganhar dinheiro você ganha no Brasil, né, bonitão? Então, eu vejo aqui tantas lideranças empresariais, né? Cada vez que eu converso com o Jorge Lima, meu querido amigo de muito tempo, muito anterior à brilhante gestão dele na sua secretaria, cada vez que eu converso com o Jorge, eu fico entusiasmado de ver mais investimentos, mais coisas acontecendo. Cada vez que eu bato um papo com meu querido amigo Giovanni
Martins da Mondial, que está aqui, eu fico entusiasmado com os números, com a quantidade de produto, com a pujança aqui no exterior, na China. Então, o Brasil é um animal muito engraçado, porque, ao mesmo tempo, caramba, hein? Alô? Parou a chuva. Ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo, a gente acorda de manhã, entra na internet e você tem vontade de não sair da cama. Tem momentos que você fala assim, não, eu vou ler gibi. É melhor, eu vou ler gibi. Né? Eu vou desconectar, eu vou ver séries. Eu não vou assistir telejornal, eu vou ver séries. Inclusive, eu tenho feito isso alguma vez, tenho várias boas para recomendar. Então, veja que loucura, que paradoxo, né? Nós temos, de um lado, um Brasil real, de empresas pujantes, de gente fazendo acontecer e crescendo a taxas muito grandes, e do outro lado, nós temos também verdades que são ruins, são horríveis de se conhecer, horríveis de se ler. Então, nós vivemos um grande paradoxo, para o bom e para o ruim. 2026, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano angular na nossa história. O nosso Salute sempre com a economia macro do business dele, né? E ele tem realmente que olhar o mundo pelo prisma do business dele, né? Falando da grande oportunidade que o Brasil tem face à conjuntura internacional, e é verdade, né? Mas vejam que no finalzinho ele deixou escapar, com muito o jogo de cintura, mas ele deixou escapar. Vocês repararam, ele falou, então, se a gente for para um lado, vai ser bom, ajuste fiscal, economia de mercado e tal. E vamos ver, né, se vai para esse lado. Ele nem falou, e se não for para esse lado. O fato é que, realmente, quem disser aqui, para que lado vai, depois me deu 5 números para eu jogar na Mega Sena da virada, porque ninguém aqui, nem os mais informados sabem, é um fato. Ninguém aqui, infelizmente, é dotado do exercício de plena futurologia. Isso posto, é um momento adequadíssimo para a gente ter um debate sobre as perspectivas 2026, sabendo que nós temos esses dois lados, o lindo e o feio. A possibilidade de ir para um lado ou para o outro. Aqui não estou nem fazendo, até se vocês quiserem, depois em particular eu falo, mas agora eu não estou fazendo juízo de valor de qual que é o lindo e qual é o feio, tá bom? Só para não brigarem comigo. Exato. Então, nenhum momento é tão oportuno para a gente discutir esse tema de hoje, como agora, no finalzinho de janeiro de 2026, com a vantagem que é um ano que, graças a Deus, o carnaval é cedo, né? Graças a Deus, o carnaval é cedo. Então, não tem uma desculpa que vai começar em março. Não vai começar em março. Vai começar... mas depois do carnaval tem a Páscoa, depois da Páscoa tem a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo tem as eleições, depois das eleições tem o feriado Natal, Carnaval, enfim. Mas, nesse interim, nós estamos aqui trabalhando nesse ano de absoluto desafio. Então, de acordo com a liturgia do cargo, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o nosso vice-governador, a quem eu começo elogiando pela postura recente, muito clara, com relação a um ponto
que me parece, eu estava estava assistindo hoje um comentário do William Vac, que me parece que é o único tema que é unanimidade em todas as pesquisas, que é a preocupação com a segurança no Brasil. Então, vou começar perguntando ao nosso vice-governador, né, e sou testemunha dos esforços notáveis do governo de São Paulo, particularmente da Secretaria de Segurança, que eu conheço a todos, conheço o doutor Nico há muitos anos, conheço o Derrite há muitos anos, tanto o governo de São Paulo como a Prefeitura de São Paulo tiveram uma ação imensa com a questão das câmeras de segurança. Isso é uma coisa fantástica, eu acho que é um divisor de águas aqui no Brasil, mas eu não vou me ater a São Paulo, né? Governador, muito obrigado pela presença, transmita, por favor, o nosso abraço ao governador Tarcísio, nosso querido amigo de muitos e muitos anos. Como é que o senhor está vendo o tema segurança nesta campanha eleitoral que virá pela frente? Primeiro, agradecer a você, Marcelo, né, ao Bruno e ao Paulo, ao Marcos e ao Paulo pelo convite. Uma honra poder estar aqui ao lado, de fato, de quem gera emprego e renda. Eu venho da iniciativa privada, eu sou empreendedor dessa história de resiliência, de esforço, dedicação. Aos pouquinhos, transformei um pequeno negócio numa rede de comércio de ferragens e madeira, portanto, me sinto muito à vontade. Não em substituir o governador Tarcísio, que é insubstituível, um homem de uma inteligência acima da média, mas de ter a oportunidade de estar ao lado de vocês, que de fato geram emprego e renda no nosso Estado e do nosso país. O Marcelo citou aqui, o nosso Estado de São Paulo, se fosse um país, Marcelo, seria a 21ª economia do mundo. Portanto, isso é fruto não dos governos, mas da iniciativa privada, que faz toda a diferença. Quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o nosso craque, formiga atômica, esse é o apelido que o nosso governador tem para com o Jorge, está em todos os lugares aqui, né? E cumprimentar os nossos palestrantes aqui também por essa oportunidade. Talvez você tenha se referido a um termo que eu utilizei recentemente em relação ao governo federal, que é um governo narcoafetivo. Isso é fato, né? Eu acho o governo federal um governo narcoafetivo por alguns motivos muito simples, e você bastante objetivo em relação a isso. A gente viu agora vamos dizer assim, a esquerda e o PT junto, votando, na verdade, contra a redução ou o endurecimento em relação às penas, também votando contra a saidinha, né? Isso a gente percebe claramente que o governo atual tem uma grande dificuldade quando o tema é segurança pública. E não sou eu que estou falando, o próprio Sarrubo, ex-secretário nacional de segurança, deu essa declaração recentemente. Também a gente viu ali na favela do Moinho, na região central da cidade de São Paulo, infelizmente, o presidente da República ao lado de representantes do crime organizado. Também é um partido que acaba entrando em locais, né, principalmente no Rio de Janeiro, onde o Estado não consegue entrar. Não é o caso de São Paulo, é uma situação bem diferente. Mas, especificamente, sobre o tema de segurança pública, eu vou ser muito objetivo. Nós temos hoje os melhores indicadores da história do Estado de São Paulo. Eu vou fazer aqui, rapidamente, um desafio. Alguém sabe qual é a taxa de homicídio por 100 mil habitantes do Estado de São Paulo? Por volta de 5,4 por 100 mil habitantes. Da cidade de São Paulo, a taxa de homicídio é 4,5 por 100 mil habitantes. Los Angeles, alguém arrisca? 30 por 100 mil. Washington, D.C., alguém arrisca? 35 por 100 mil habitantes. Espetáculo. Então, a gente tem que também olhar essa importância do resultado efetivo, que é dos indicadores, das evidências. Mas também fica muito claro, Marcelo e todos vocês, que essa não é a sensação de segurança que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, e aí muito disso se deve à nossa dificuldade legislativa. A gente tem uma legislação, provavelmente vocês não viram nenhum receptador de celular preso, até porque ele não vai preso mesmo, né? Tem receptadores que a gente prende 10, 15, 20 vezes, ficam lá
2 dias, né, na audiência de custódia e já saem ali na audiência de custódia. Então, a gente tem muita dificuldade. E o Brasil precisa encarar, o Congresso também precisa encarar novas legislações, como recentemente o nosso ex-secretário Derrite conseguiu, como relator, passar um endurecimento de penas para alguns tipos, né, de crimes, e isso foi muito importante, apesar da gente ter um Congresso, obviamente, bastante dividido. Por fim, dizer a vocês também, eu tenho uma avaliação sobre o cenário político, o Congresso, esse ano, também vai ter um papel importante, vocês falaram sobre o ano de 2026, citaram aí a nossa Copa do Mundo, eleições, mas nós temos também 11 feriados em dias úteis. Quando a gente falar de eleição, esse ano, para o cidadão comum, para a dona Maria e seu João, ela só vai pensar nisso lá em agosto e setembro. Sem dúvida. É claro que vocês, formadores de opinião, têm a missão de acompanhar e sabem fazer isso muito bem e nos ajudam ao longo desse trajeto dessa eleição. Do ponto de vista da segurança pública, os nossos esforços, de fato, têm sido agora em diminuir essa sensação de insegurança. Nós temos uma experiência exitosa aqui na cidade de São Paulo com o Smart Sampa, lá em São José dos Campos, cidade onde eu fui prefeito. A gente implementou um sistema lá em 2018 muito parecido, Marcelo, com o Smart Sampa, já com inteligência. Isso tem ajudado muito as forças de segurança a conquistar resultados e indicadores ainda melhores. Um reforço também, são 14 mil novos policiais que o Estado de São Paulo implementou, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse vai ser o tema de maior discussão, e também vejo que a esquerda vai ter muita dificuldade de trazer propostas efetivas. A gente teve talvez o pior ministro da Justiça da história, apesar que eu respeito muito o passado do ministro Lewandowski, apresentou uma PEC da segurança pública inócua, né, e por isso ela não foi adiante. Então, a gente tem este cenário apresentado, e vou dizer e repetir, tenho o maior respeito também pelo Caiado, ele repete com uma certa constância que Goiás é o estado mais seguro, mas, de fato, São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, mas nós ainda não estamos satisfeitos e sabemos que podemos avançar, e isso tem sido prioridade do governador Tarcísio e dos nossos secretários. Muito obrigado. Bruno, pergunta para você. Na sua opinião, qual é a grande jabuticaba travando o nosso crescimento? É a carga tributária, é a burocracia, é a incerteza regulatória, ou, como se dizia em teste de múltipla escolha na minha faculdade, NDA, nenhuma das anteriores. Ou todas. Ou todas. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite. Muito obrigado. Você falou Bruno, não é? Bruno. Eu sou visita aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O Luiz vai ser depois. Depois vai ser o Jorginho. Vou começar respondendo talvez um pouco de todas, Marcelo, e vou tentar dar a minha opinião aqui, saindo um pouco do convencional e não chovendo no molhado. Veja, a minha atividade principal, eu sou um profissional do mercado financeiro vai fazer 20 anos. A minha última empresa, agora que eu sou sócio outra, mas a última eu participei da venda para o BTG, onde eu tenho um apreço e carinho enorme pelo Salute, que ele facilitou o meu discurso aqui também. As redes sociais me propiciaram, eu nunca imaginei me tornar um comunicador, receber um convite da Jovem Pan para comentar economia e política, mas por que eu falo isso? É porque a minha grande paixão realmente é a economia. O meu ganha-pão vem do mercado financeiro, e eu sou, por paixão pessoal, um estudante de economia, e ele mencionou no quarto ponto dele, e vou fazer todo esse link para te dar a resposta, Marcelo. Okay. Ele mencionou um dos pontos dele, acho que foi o quarto, se não me engano, ele falou, a Argentina veio para valer. E eu vou falar isso porque eu venho da mesma escola econômica que o Milei. O Jesus Huerta de Soto, que ele fala tanto, todo o apreço que você demonstrou pela Itália, eu tenho com a Espanha, minha mãe nasceu lá, meus pais moram lá, eu voltei de lá domingo, eu morei uns anos lá e me após com o orientador do Milei, o Jesus Huerta de Soto, foi o meu também, com o qual eu mantenho contato até hoje, que para mim é um dos grandes economistas hoje que tem na Europa, mas
essa linha de economia, ela foge um pouco do convencional, do popularmente aceito e da narrativa comumente aceita na economia moderna, nos Estados modernos, que permitem um crescimento do Estado gigantesco. E, repito, vou fazer esse preâmbulo para a gente chegar nessa resposta. Se nós analisarmos, a partir ali depois da Primeira Guerra Mundial e a partir da segunda metade do século XX, nós vimos um crescimento exponencial dos estados que foram aglutinando e tomando proporções que chegam nesse resultado da pergunta que você me falou. Até a Primeira Guerra Mundial, ali, depois do advento da Revolução Industrial, a gente via que os estados tinham ali um peso entre 5% e 10% do PIB. Nós chegamos na aberração hoje de ter a França, que é o maior estado do mundo frente ao PIB, que pesa 60% do PIB. Tudo que o francês produz pesa 60% do PIB. No Brasil, depois eu tenho uma apresentação com dados oficiais sobre isso, quem quiser depois me procura, eu envio. Os dados mostram que no Brasil nós estamos ao redor de 47% do PIB, com uma carga tributária próxima a 35% do PIB hoje, com crescimento que todos nós aqui estamos sentindo no nosso dia a dia, aglutinando a nossa atividade econômica e muitas vezes inviabilizando a nossa atividade econômica. E não para, e a saga não para, com o Estado tomando proporções gigantescas. E diferente do que você mencionou da própria esquerda prega, que a economia é um jogo de soma zero, talvez o crescimento exponencial do Estado, este sim é o jogo de soma zero e não a economia, ou seja, quanto mais ele cresce, mais tira a nossa capacidade produtiva e de investimento. E é justamente essa narrativa que foge do senso comum, que vem da escola austríaca, que eu agradeço ao próprio Salluti por ter comentado, o Milei, em que o PIB na Argentina, que era 38%, 38,5%, está pesando 31% do PIB, 2 anos depois do Milei, com todos os resultados que ele tem alcançado, enaltecidos, não por mim, que venho da mesma escola econômica que ele, enaltecido pelo FMI, que tem economistas que fazem parte da narrativa aceita mundialmente em que o Estado deve ser grande. E quando nós pegamos o tamanho dos Estados hoje em dia, eles vieram crescendo, não é apenas ele cresceu o orçamento dele no que ele fazia até a Primeira Guerra Mundial, quando pesava 5% e 10% do PIB. Não, os seus tentáculos vieram crescendo e tomando conta de todas as nossas vidas. Então, eu cuido da tua educação, eu cuido da moralidade, eu cuido da segurança, eu cuido da saúde, eu cuido da tua aposentadoria. Não se preocupem, eu estou aqui para você, para fazer o bem por você. Só que, como muitos autores pregam, o tal do contrato social, que nós somos obrigados a aceitar, porque quem comanda o Estado detém o monopólio da violência e a gente não tem a quem recorrer, esse Estado gigantesco que toma 47% do que a gente produz, sem contar IPVA, sem contar tudo aquilo que a gente já sabe, a gente não tem a quem recorrer. E nós simplesmente vamos aceitando essa forma. E cada um acha meios e tem que ter, dentro de nossas empresas, uma estrutura gigantesca jurídica que é onerosa para tentar achar formas, dentro da legalidade, de escapar de 47% do que nós produzimos ser direcionado para onde a gente não sabe, colocado em sigilo, distribuído de uma maneira que a gente sequer pode questionar. Então, essa narrativa, a minha resposta será um convite à reflexão a todos nós que formamos opinião, geramos empregos, criamos empresas, de talvez pensar, será que a narrativa comumente aceita deve ser questionada? Alguns pontos interessantes, foi mencionado de Davos também aqui pelo Salluti. Se nós pegarmos o discurso de governadores ou primeiros ministros de países como o Canadá ou o Reino Unido, que fazem parte dessa elite com esse discurso social-democrata aceito hoje em dia, eles falaram que as burocracias se tornaram ineficientes. Ou seja, vindo de quem vem, me parece um passo gigantesco que as pessoas começaram a perceber. Talvez a gente passou do limite, esse pêndulo passou e muito do ponto. Só que quando nós aceitamos que esses tentáculos cresçam e estejam em todas as partes da nossa vida, a gente chega na tua pergunta. Quando nós permitimos isso, o Estado está lá em todos esses pontos que você falou. Numa burocracia asfixiante, numa dificuldade de gerar emprego, numa dificuldade de demitir, numa dificuldade de conseguir saber quais impostos você pode pagar e mais, se agora nós temos uma deterioração institucional tão grotesca como tivemos nos últimos 2, 3 anos, a ponto de nós não sabermos se uma medida retroativa mudará o passado e a gente vai ter que pagar impostos lá de trás. Só fazendo um parênteses, né? É o que se diz em juridiquês, né? Que no Brasil é o único país do mundo que
O passado é incerto. Isso é fantástico. Exatamente, e muitas vezes a gente sabe que é. Fantástico. Então eu diria que um pouco de tudo. Mas, se não me engano, foi um alto executivo agora do Bradesco que deu uma entrevista na semana passada, falando que está claro e nítido e notório a deterioração institucional que o Brasil teve nos últimos 2 anos. A gente não sabe mais em quem confiar. A nossa capacidade de produzir, de gerar emprego, está, eu não sei, tendendo a zero. Muitos me perguntam realmente, por que você tem nacionalidade, você, desde pequeno, morou anos fora, por que você não vai para lá? O Brasil está carregado de oportunidades, eu não quero ter que ir embora. Poder? Podemos. Mas não quero. Será que não vale um convite da gente perceber tudo o que fez até aqui? Ok, chegamos nesse ponto, tem muita coisa errada, vamos deixar aquele discurso politicamente correto, aceito até agora, e vamos questionar, que foi justamente o que o Salute falou quando a Argentina veio em sério. Ele questiona absolutamente tudo, através de fundamentos, de autores que são reconhecidos e esquecidos na academia. Eu fiz economia, e eu vim descobrir essa escola anos depois, sozinho. Ou seja, são autores que têm o prêmio Nobel, como, por exemplo, Hayek. Eu não estou falando que todos têm que concordar com a mesma ideia, mas vamos questionar. Vamos aceitar diferentes formas, porque o que está aqui, juntando nessa sala e tantos outros, nos mostra que tudo isso, e talvez muito mais, como a corrupção, como o crime organizado, como a violência, que apesar de números baixos de São Paulo, como você mencionou, o dia a dia, ou o custo de um seguro para você fazer um transporte logístico e passa por uma rodovia que o crime organizado vai lá e te pega, tudo isso é custo que onera o dia a dia do trabalhador brasileiro. Será até que ponto a gente aceita que, de repente, nós temos a posse do nosso veículo, mas não temos a propriedade, porque o IPVA que você não deixa de pagar, vem o tal Estado, que não é um ente abstrato, são cabeças que comandam o Estado com nome e CPF, só que quando o Estado é um ente abstrato, você não tem a quem culpar. Você não sai na rua dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Estado. O Estado não chora, ele não quebra. Quem são? São pessoas que comandam, com nome e com CPF. E talvez quando a gente entenda isso, a gente passe a entender que a gente pode cobrar. Porque a situação, eu estava falando com o Luiz Fernando no começo, na minha opinião, na minha indústria, o ambiente está hostil para negócios. As pessoas estão com medo de tirar o dinheiro. Compra uma máquina ou não compra uma máquina? Financia ou não financia? Se eu financio esse custo de crédito gigantesco que nós vivemos. Então, Marcelo, para te responder, eu acho que no Brasil um pouco de tudo. Mas isso talvez seja consequência de uma normalização do absurdo que vem em anos, porque o ser humano tem uma altíssima capacidade de adaptação. E talvez essa altíssima capacidade de adaptação tenha chegado num limite onde a gente precisa começar a questionar e falar, chega, daqui não dá mais. Senão a gente vai continuar vendo um monte de brasileiro, que é o meu dia a dia, chegando e falando, como a Lupo, não é que eu fui embora do Brasil, o Brasil me expulsou. Teremos uma oportunidade agora em 2026, seguramente, né? Muito obrigado. Pergunta para o Luiz Fernando. Luiz, a taxa de juros, né? Nós estamos verificando, evidentemente, o Salute colocou que o Brasil, face à instabilidade geopolítica mundial, o Brasil pode se tornar uma meca de investimentos. Evidentemente, pagando o dinheiro ao preço que se está pagando, é altamente atraente. Por outro lado, na outra ponta, isso é altamente asfixiante para o tomador de crédito. Seja o tomador de crédito empresa, porque precisa financiar o seu CAPEX, seja o tomador de crédito pessoa física, que está lá enforcado no crediário. A minha pergunta é o seguinte: perspectivas, que é o nome do nosso painel, 2026, inflação, taxa de juro e crescimento, porque esses três animais andam juntos na mesma jaula. Vamos lá. Bom, essa última parte eu acho que está relativamente fácil de responder. A gente provavelmente vai ter uma inflação abaixo de 4% esse ano, 3,80%, mas
ao redor disso. Nós vamos crescer pouco menos do que 2%, que é um crescimento bem baixo, principalmente comparado com os últimos anos, e provavelmente a taxa de juros vai cair até uns 12%, 12,5%, alguma coisa assim. Então, assim, eu não acho que vai ser muito diferente do que eu acabei de falar, eu acho que, no final, vai ser um ano razoável. Enfim, o ambiente macro vai ser um ambiente razoável, o desemprego deve ficar mais ou menos como está, talvez suba um pouco, mas muito pouco. Mas eu acho que o mais interessante é a gente se perguntar por que o juro no Brasil é tão alto. Eu acho que essa, na verdade, talvez a melhor discussão, né? Por que o Brasil precisa ter 15% de juros para reduzir a inflação? O mecanismo, né, de política monetária é uma coisa relativamente simples, né? Se a inflação está subindo, o Banco Central precisa subir um pouco os juros, ele sobe um pouco os juros, as pessoas reduzem um pouco o ímpeto de demandar produtos e serviços, então a oferta e a demanda se encontram, a inflação fica mais baixa e o Banco Central pode, num segundo momento, reduzir a taxa de juros. Então, o que ele faz é reduzir um pouco a demanda para que o ímpeto de preços diminua e a inflação caia. É isso que o Banco Central faz. O oposto é, se a demanda está muito fraca, o Banco Central vai lá, reduz o juro para dar um impulso, para ajudar essa economia a crescer. Então, afinal, não é uma coisa complicada, né? Tem lá uma meta, o Banco Central tem que ficar perseguindo aquela meta e pronto. Então, ele sobe se precisar, reduz se precisar, e assim vai. Mas por que o Brasil precisa, para reduzir a inflação, colocar o juro real em 10% ao ano? É que no Brasil a impunidade está tão em alta, né, que crime hoje em dia é uma coisa relativa, né, ou pelo menos parece ser. Mas 10% de juro real é um crime. Sabe aquela história de você tomar tanta cortisona que você se acha que você está zerado? Estou super bem, porque eu estou com tanta cortisona na veia que eu estou me achando um menino. Para a cortisona para você ver. Ou seja, com um juro tão alto, é porque a gente tem uma doença muito grave. Você está tomando uma dose de remédio absurdamente elevada para você se sentir bem. Então, a taxa de juros alta, ela é consequência de um monte de coisas, ela nunca é causa. O Banco Central não é malvado ou sacana e ele quer o juro. Não. Ele tem que colocar o juro num ponto em que ele consiga trazer a inflação para baixo. Infelizmente, no Brasil, dada uma série de condições, esse juro é 15%. O que é o maior absurdo. Mas não tem muito o que fazer, pelo menos do ponto de vista do Banco Central. Mas por que isso acontece? São várias razões. Eu vou pegar algumas delas, que eu acho que são as mais relevantes para a gente entender. A primeira delas é, quando você tem políticas que vão no sentido oposto. Por exemplo, eu não acabei de dizer que o Banco Central está precisando subir um pouco, subir o juro, está precisando que a demanda fique um pouco mais fraca. Só que, do outro lado, o governo vai lá e faz uma série de medidas para aumentar a demanda. Ou seja, são políticas que vão em direções opostas, que são incompatíveis. Então, aquela história, a gente está num carro, pouco à frente vai ter uma curva, a gente está olhando a curva, precisamos desacelerar um pouco para conseguir fazer a curva e não bater. Então, eu começo a brecar o carro, vem um outro sujeito e acelera o carro. O que eu preciso fazer? Eu preciso brecar mais. Às vezes, eu preciso brecar muito mais. No caso brasileiro, a gente precisa brecar muito mais, porque tem um outro sujeito que, enquanto eu estou querendo esfriar um pouco a demanda, não é gerar uma recessão, mas o cara está lá do outro lado,
pondo lenha na fogueira. É bolsa para tudo quanto é lado. E, no final das contas, a política monetária ela acaba se tornando muito menos eficiente. De novo, um pouco, eu tomei um antibiótico, só que eu saio num puta de um frio, o vento e o cacete. Não tem jeito. E é disso que nós estamos falando. Nós só temos um juro tão alto porque a gente tem um antagonismo de políticas que é uma coisa impressionante. O segundo ponto é que essa política, que é uma política de ficar aumentando consistentemente, né, a demanda, o gasto público para gerar mais demanda, tem um outro efeito, que é o Brasil chegou a um nível de endividamento que é o maior dos países emergentes. Não deve ser bom, né? Ser o país mais endividado entre os países emergentes, com um juro que é o maior dos países emergentes, portanto, a dívida é uma das dívidas que mais crescem dos países emergentes. Não me parece que isso é uma coisa legal. Quando começa a ter, ou quando existe esse crescimento de dívida, para uma dívida que já está muito alta, o que o financiador dessa dívida tem medo? Puta, será que esse cara vai conseguir rolar a dívida? Será que ele vai, em algum momento, pagar essa dívida? Quanto maior a dívida e quanto mais o juro dessa dívida é alto, mais eu tenho receio de se ele vai pagar. Se eu tenho receio que ele vai pagar, o que eu requero para financiar essa dívida? Uma taxa de juros mais alta. Então, você está num ciclo vicioso que... Eu estou falando, então, de duas vertentes do mesmo problema. Um é políticas que são muito expansionistas no momento que a gente deveria diminuir um pouco os gastos e, ao mesmo tempo, uma dívida que não para de crescer, aumentando o risco desse tomador de dívida de não pagar. O resultado disso é que o custo é muito mais alto. Então, quando você coloca esse, tem outros efeitos, mas eu diria que os principais são esses, para ter um juro tão elevado. Quando você junta essas duas coisas, não tem o que fazer. E, no final, o Banco Central é refém desse tipo de processo. Ele não consegue chegar para o governo e falar, porra, baixa a bola. Ele até tenta, né, nos documentos e tudo e tal. Mas, quando você tem situações como essa, você precisa tomar essa dose de cortisona como a gente está tomando. Isso é claramente insustentável e, muito provavelmente, no curto espaço de tempo, vai ser um pouco a hora da verdade se a gente vai ou não ser considerado um país de um risco muito elevado ou vai conseguir entrar numa trajetória, como o Salute comentou, o próprio Bruno, que é uma trajetória sustentável, e daí a gente está falando de um país que é um outro país, um ambiente que vai ser muito melhor para todos nós. Dá tempo de consertar? Dá tempo. Agora, precisa querer. E, deixa eu só dar uns números assim, muito rapidamente. Não é muito complicado. Não é mesmo. Eu vou dar uns números. Então, como o Bruno comentou, o total de arrecadação do governo é 37% do PIB. Se o governo reduzir os seus gastos em mais ou menos 2,5% do PIB, falando de 37%, é menos de 10% dos gastos. Se ele conseguir, e também não precisa ser num ano só, ao longo de 2, 3 anos, ele conseguiu reduzir em 2,5% os gastos, a dívida que hoje cresce a 3, 4 pontos por ano, ela passa a ficar estável. Se isso acontecer, o juro que eu acabei de falar, que precisa ser muito alto pelo risco, como cai muito o risco, o custo também da dívida, de rolar essa dívida, cai muito. É mais ou menos o seguinte, se o governo fizer um ajuste de 2,5% do PIB, ele ganha de redução de custo de dívida de mais ou menos uns 2 a 2,5% do PIB. Então, nós estamos falando que o déficit nominal do Brasil, que hoje é perto de 10%, vai vir para 5%. É outro
país. E o custo de capital para todos nós é muito menor. Agora, precisa querer fazer. A Argentina, que tem uma tributação muito menor sobre o PIB, fez 5% de ajuste em um ano. Nós precisamos fazer metade disso e pode ser em alguns anos. E a taxa de juros lá, desculpa me interromper, era 129% ao ano há 2 anos atrás, e do Brasil era na casa dos 12%. Hoje nós estamos com 15% e eles com 29%. A única coisa que eu estou entendendo aí é o seguinte, que alguém tem que querer fazer, é isso? Então, alguém não, o governo federal. Exato. Pensa o seguinte, tem algumas coisas assim, pensa o seguinte, como é que pode essa situação, a gente tem que pagar um juro tão alto, como é que pode essa pessoa, ou esse governo, ou essa empresa, ter que o mínimo de crescimento de gastos por ano é de 2,5%? Quando você está numa situação como essa, de que a sua dívida não para de subir, na sua empresa, o que você faz? Você tem um mínimo de gasto que cresce 2,5% ao ano em termos reais? É exatamente o oposto. Mas a nossa legislação diz exatamente isso. Esse cara que está mega endividado, que o endividamento não para de crescer, ele precisa crescer os gastos no mínimo 2,5% real por ano. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Governador, quais medidas nessa linha, né? Quais medidas que o governo de São Paulo, nesta administração, tomou, que poderiam ser aplicadas? Olha a minha pergunta aqui boa, hein? Não estou botando ninguém na fogueira, não, hein? Eu estou falando do governo de São Paulo. Quais medidas que o governo de São Paulo, desta atual administração, tomou, que eventualmente poderiam ser tomadas na administração federal e que ocasionariam uma melhora para o país? Bom, vou começar pelo resultado e depois falar um pouquinho das medidas que geraram esse resultado. Terceiro ano de superávit orçamentário do Estado de São Paulo, reforma administrativa, 500 bilhões de investimentos captados por esse jovem aqui, da iniciativa privada no Estado, e 370 bilhões de PPPs, concessões e privatizações. Eu sou também o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Como chegar até aí? Eu citaria 3 pontos para ser bastante rápido e objetivo. Primeiro, segurança jurídica, contratos claros, modelagens exequíveis das nossas PPPs, concessões e privatizações. Também, importante, agências reguladoras fortes. Nós reformamos, fizemos um retrofit na Artesp. A gente tem grandes projetos de mobilidade urbana. A Artesp, a agência reguladora, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente sofre com a questão da energia. A ANEEL, que é a agência reguladora federal de energia, tem 100 milhões de orçamento para esse ano. A nossa Artesp tem 400 milhões de orçamento agora, para o ano de 2026, para fazer a regulação desses contratos. Agências reguladoras fortes não significa regulamentação em excesso. Aliás, você sabe qual é o maior produto de exportação da Europa? Regulamentação, regulação. É o maior produto de exportação da Europa. E a gente compra essas regras e a gente ainda tem orgulho de dizer, olha, importamos a norma tal da Europa e agora vamos avançar nos nossos investimentos ou na nossa sustentabilidade. A gente tem que ficar muito atento a isso. Aliás, tem produtos, e eu tive recentemente, só fazendo uma parte e daqui a pouco voltando para a resposta, eu tive recentemente na Estônia, que é o país mais digitalizado do mundo, né? E a Estônia, inclusive, tem uma embaixada de dados. Ela tem os seus dados em Luxemburgo, onde ele tem todo o cuidado por conta dos ataques da Rússia, enfim, a gente falou, e ele falou um pouquinho aqui também, de inteligência artificial, e eu fiz uma pergunta para o ministro, se existisse LGPD, lá em 1996, quando eles começaram a implantar isso, se ele conseguia chegar onde chegou, e a resposta foi clara que não. Recentemente, a gente entregou 2 grandes obras ali no contorno, para quem conhece o litoral norte, contorno de São Sebastião, Caraguatatuba. Fantástico. Só nos túneis foi 1 bilhão de investimentos. Fantástico. Nos equipamentos. Sabe para quê? Zero mundo aquilo. 1 bilhão de investimentos em equipamentos do túneis para atender às normas europeias. 80% dos equipamentos, eu não preciso dizer,
que eram europeus, né? Se a gente pensar nessas normas, a gente nunca teria o chuveiro elétrico nas nossas casas, não iam deixar, se naquela época lá do chuveiro elétrico, a gente tivesse essa onda de comprar regulação sem questionar. Não queremos matar ninguém, nem em nenhum túnel, muito pelo contrário, a gente quer... Então, agências reguladoras fortes não significa excesso de regulamentação. Simplificar foi o que a gente fez, e a gente fez a simplificação também dentro de diversas áreas, a CETESB, os nossos também autorizações integradas para construções, a gente tem o GRAPOAB, para quem é do mercado imobiliário, a digitalização, que é importantíssima também, e, por fim, responsabilidade fiscal, que eu citei logo no início, e transparência. Essas foram ações do governo Tarcísio e que fizeram com que a gente pudesse colher, ao longo desses 3 anos, esses importantes resultados. Obrigado, Jorge. Pergunta rápida para você. Nós notamos aí nos Estados Unidos, eu tenho um filho americano, nós notamos aí nos Estados Unidos um êxodo de empresas e até de investimento em real estate saindo do estado da Califórnia, por exemplo, né? E migrando, obviamente, para a Flórida, para o Texas e outros estados, principalmente republicanos. A pergunta que eu te faço é o seguinte: São Paulo, hoje, já sente uma migração de negócios para dentro? Olha, primeiro eu queria fazer... Eu estou aqui de gaiato, né? Ele bagunçou e me julgou aqui. Somos dois. Mas eu queria muito... Mas antes, rapidinho. Não é exclusividade sua. Eu tenho que fazer isso, senão não vou dormir hoje, né? Eu fiz muita questão e queria agradecer o Felício de estar aqui. Eu tenho 2 certezas na minha vida. Eu sou empresário, sou executivo, não sou filiado a partido político, não sou candidato a nada, mas 2 certezas eu tenho na minha vida. Não é dessa vez, mas o governador Tarcísio ainda vai dar muita alegria a esse país. Pode ter certeza que eu estou falando. Pela genialidade dele, pelo estadista que é, pela capacidade executora dele. Mas outro que também vai dar é esse senhor aqui, por isso que eu insisti que ele viesse, para que vocês conhecessem. Felício é outro talento, um dos grandes talentos do nosso governo. Eu tenho um prazer imenso. Para quem não conhece, eu sou engenheiro, as pessoas sonham com dados, eu gosto de checar tudo, basta vocês olharem, ele é um dos 3 melhores prefeitos da história do país, quando ele foi prefeito de São José dos Campos. Basta ver o que ele fez. Então, Felício, obrigado por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Porque eu queria que as pessoas conhecessem. Rapidamente, que eu vou... 2 pontos rápidos, que eu quero que vocês falem. Eu não estou aqui. Tem 2 pontos que, antes de responder, que eu acho que a gente tem que refletir. É inaceitável... os últimos 10 anos, a China cresceu 79, China 73, Indonésia 59, Turquia 51 e nós 8. Esse é o ponto de reflexão. Que tipo de país que nós vamos querer para 2026? E aí não tem polarização, tem questão de modelo. Eu aprendi na minha carreira profissional que, se você fizer a mesma coisa, você chega no mesmo resultado. E se você quiser fazer uma coisa diferente com as mesmas pessoas, você também chega no mesmo resultado. A questão é a opção que nós vamos ter que tomar agora, né? E conto muito com o Felício nisso, de que caminho a gente quer seguir. Ser medíocre, continuar nos 8%, ou achar uma forma que a gente possa ter um país para o mercado. E aí, respondendo a sua pergunta rapidamente, essa mudança que tem da Califórnia também já está pagando. Eu defendo muito o modelo pulverizado. São Paulo não tem dificuldade de atração de investimentos. Nós tínhamos como meta 350, nós estamos com 555, nos 3 anos de governo. O Brasil é a bola da vez, muito bem dita pelo Salute, e São Paulo se destaca por isso, porque a gente tem a 21ª melhor logística do mundo, 47% do consumo, ninguém tem o que a gente tem. Quantos países vocês acham? Eu tive a oportunidade de morar em 5, eu parar em 139 países, em uma das empresas que eu fui presidente. Me diga qual país você acha que tem as estradas que nós temos? Tem não, gente. É que a gente enxerga a Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, vai para o resto, vocês vão ver, né? A própria Letônia que me chama. Então, o que eu digo é o seguinte, essa questão de mudança, São Paulo é a bola da vez pela pulverização dela. Então, encerrando, o único conselho, todo mundo aqui, a maior parte me conhece, que eu dou a vocês uma frase que eu tive outro dia, jantando com o Molina, o presidente da Marfrig, que é um grande amigo. Eu, se conhecesse o interior de São Paulo como eu conheço hoje, eu fui em 481 cidades das 645, eu tinha feito muito mais dinheiro na minha vida. Conheçam o interior de São Paulo. O que nós vamos ter que fazer é o real estate pulverizado. É um interior rico.
Eu brinquei com o André de Esteves outro dia também, que eu estava jantando com ele. Falei, demite seu private. O que eu conheço de cara acima de 1,5 bi, que vocês nunca ouviram falar na Faria Lima ou em qualquer lugar, vai no interior de São Paulo. Então, o Rio State que está mudando para São Paulo, a grande vantagem nossa, né, Felício, a gente conversa muito, é a capacidade de riqueza não concentrada numa cidade. Se você vê o modelo de outros estados, ele concentra em 2, 3, 4, 5. São Paulo não. Você consegue concentrar em muitas. Com uma vantagem que a distância entre a cidade é curta e você faz desenvolvimento econômico cruzado. É isso. Só para complementar, aproveitando nessa questão da atratividade, nós temos também um momento, nós falamos desse ano atípico, mas não podemos esquecer que nós seremos premiados a partir desse ano com o maior IVA do mundo na reforma tributária, né? E a gente vai ter esse IVA que, se alguém souber o que vai acontecer de fato e alguém for falar para vocês, desconfie, porque de fato ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com a implementação do IVA. Mas o lado positivo, e é aí que eu quero pegar esse gancho, é que a gente tem, por exemplo, lá em Extrema, né, benefícios fiscais de empresas que produzem para fornecer para São Paulo. Tudo isso vai deixar de existir, porque, na verdade, o imposto vai ser pago no estado de consumo, portanto, São Paulo passa a ter vantagem, vai ter ainda mais atratividade. A gente tem qualidade de mão de obra, as melhores universidades, uma das melhores do mundo, melhores universidades do mundo, mas também a gente vai ter essa questão do fim da disputa tributária, e o estado de São Paulo representa 30% do PIB, com consequência disso é que a gente vai ter indústrias que buscavam outros destinos e que passarão a buscar o estado de São Paulo, porque é aqui que é o mercado mais forte do nosso país. Perfeito. Bruno, você está diariamente comentando, participando aí de debates sobre a situação econômica e política. E hoje em dia a gente não sabe o que é econômico, o que é político e o que é institucional. Como é que você vê para 2026 essa delicadíssima questão do equilíbrio dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, com as nuances que nós estamos acompanhando todos os dias, através, principalmente, da mídia social? Veja, Marcelo, como eu falei no comentário anterior, eu acho que a deterioração institucional ela é notória para todo mundo. Sem juízo de valor aqui a partidos políticos, mas eu acho que todos nós sentimos em algum grau esse tipo de deterioração institucional, com algum tipo de interferência. Tudo isso permite que nós tenhamos, dentre os poderes, os mais caros do mundo, o judiciário mais caro do mundo, que eu não vou entrar na eficiência ou ineficiência dele. O legislativo, a mesma coisa. Disfunções como dos 513 deputados eleitos em 2022, por volta de 5% foi eleito pelo voto direto e o resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. Na minha opinião, alguma coisa bastante errada na tal representatividade popular. Tudo isso permite que essa máquina cresça cada vez mais indiscriminadamente e que nós tenhamos que, de alguma forma, pertencer a algum grau dela para tentar driblar essas adversidades. O Felício comentou a respeito da exportação da Europa, de burocracia. Vocês já repararam que você vai lá em qualquer país da Europa, você abre a tampinha de uma garrafa de plástico e ela gruda e ela não cai? Foi a grande inovação tecnológica da Europa União dos últimos Europeia, anos. foi a tampinha que não cai. O Elon Musk fez o foguete que vem de marcha ré, e a Europa fez o diabo da tampinha que não cai, que toda vez que eu vou beber, eu babo naquela garrafa, que é um horror. E você sabia que é obrigatório. Isso é lógico. Todos os países da Europa é obrigatório. É um horror aquilo. Ou seja, os europeus sustentam funcionários dentro de uma organização estatal que param e pensam que é obrigado a segurar uma tampinha. Quando o mundo está inovando, o mundo está evoluindo para uma inteligência artificial, tem um cidadão lá, com cabide de emprego, sustentado pelo pagador de imposto europeu, para falar, não, a tampinha tem que ser presa na garrafa. E obrigar. E obrigado. Todo mundo. Empresas, vocês agora reestruturem a produção e a máquina de vocês, porque a tampinha tem que ser grudada. Em menor ou maior grau, isso acontece no Brasil. Nós nos deparamos com a burocracia gigantesca cada dia aqui nas nossas vidas, em nossas vidas. E a gente normaliza. O ser humano tem uma alta capacidade de normalização e de adaptação que a gente vai achando que isso é normal, né? Então,
Isso tudo é intromissão desses poderes na nossa vida, só que eles têm um custo. E esse custo todos nós bancamos de maneira coercitiva. E ai de você, por conta hoje das intromissões dos poderes, se questionarmos, hein? Questionar qualquer coisa. Eu que sou um mero economista, profissional do mercado, que dou minha cara na rede social, minha mulher fala, você tem 2 filhos pequenos, será que você precisa falar assim? Fala o quê? Minha opinião? Então, eu agora posto receitas. Exato. Bom, então, para falar, o que eu acho? Eu acho que essa parte ruim. A parte boa, esse tipo de pergunta talvez não existiria há 10 anos atrás, talvez as pessoas não tivessem a menor ideia do que era um legislativo, do que era um judiciário num país e para que servia cada um dos poderes. Isso, o pessoal que trabalha na minha casa, a gente senta de manhã para tomar café e a moça que trabalha lá, a babá do meu filho, eles sabem quem são as pessoas. Algo disfuncional por nós sabermos todos os dias quem são os ministros de uma Suprema Corte. Mas, por outro lado, olhando o copo meio cheio, isso está começando a amadurecer na boca da população, essa discussão. E eu, particularmente, não acredito, não sei se você concorda ou não, eu não acredito na mudança na política de fato, na mudança do país de fato, de dentro para fora. Eu acredito muito mais em movimento de fora para dentro. Ou seja, nós, formadores de opinião, temos um dever de colocar o debate, pautar o debate numa sociedade sobre esse tipo de coisa, concorde ou não, mas o dever de pautar esse tipo de coisa, porque a grande média dos políticos, ela precisa dar uma resposta à sociedade. Em países completamente autoritários, não, mas num país minimamente normal, o mínimo da demanda da sociedade precisa ser entregue pelos políticos para eles conseguirem captar os leads, que são votos em última instância. Então, esse ponto, eu acredito que é positivo por estarmos amadurecendo o debate dentro da sociedade, por mais que cada vez tentem nos calar. E a tecnologia, eu acho que ela vai indo e está cada vez mais difícil de segurar. Marcelo, 10 segundos complementando, né? Acho que o país vive... Nove. O país, de fato... Quando você quiser, governador. Vive um momento delicado e importantíssimo. Esses questionamentos e a exposição do judiciário, como nunca nós tivemos, pode trilhar um novo caminho para o nosso país. Acho que vivemos um momento especial e que está vindo da sociedade, assim como o Bruno colocou, e importantíssimo. Também tenho a minha definição sobre o Congresso, divido ela com os amigos aqui, né, Jorge? Posso dividir. Para mim, 40% do nosso Congresso são de incapazes, 40% são de capazes de tudo, sobra 20%. Né? E boa parte deles de São Paulo, nos 20%. Então, uma situação delicada também no Congresso, que também reflete no nosso dia a dia. Então, acho que nós vivemos esse momento especial de questionamentos éticos em relação ao judiciário, e isso vai fazer bem para o país. Se vocês me permitem, agora são quase 9h30, eu vou fazer a mesma pergunta para os 4. E aí, na sequência, o nosso coordenador aqui dirá se quer abrir perguntas para a plateia ou vamos abrir para o bacalhau. A pergunta que eu faço aos 4 é uma só. Eu vejo 2026 como uma ponte para o futuro. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que, vou daqui para cá para ser mais fácil, como é que você vê 2027? Economicamente, eu vejo como o próprio governo falou, a Simone Tebet falou que em 2027 não tem mais espaço dentro do orçamento não obrigatório das despesas primárias, porque o orçamento obrigatório cresce e comprime as não obrigatórias. Então, é um problema que nós temos que endereçar, e seja na dor ou seja no amor, como o próprio Luiz falou. Eu acho que há espaço para isso e a gente precisa desse choque. Essa mudança em 2026, eventual mudança, ela é extremamente importante porque gera uma expectativa. Essa expectativa já faz as curvas de juros caírem, uma moeda valorizar, a gente aproveitando um dólar desvalorizado, que faz parte do programa do Donald Trump. Então, eu acho que se nós sinalizarmos uma mudança, uma responsabilidade, a gente já começa a respirar um ambiente de negócios que, como eu falei, na minha opinião, se tornou extremamente hostil e as pessoas com receio. Então, é dessa forma que eu vejo, e eu passei
por alguma sensação puramente opinião pessoal, acreditar nessa mudança. Felício. Acho que vai passar para os próximos 2 meses, do ponto de vista político, né? A minha missão aqui é tentar colocar do ponto de vista político. Dos próximos 2 meses, nós temos uma candidatura posta do Flávio Bolsonaro, ele tem que fazer essa construção política. Eu acho que vai ser muito difícil repetir o fenômeno que foi do Jair Bolsonaro num partido pequeno, sozinho, conseguir se eleger presidente da República. Ele precisa, nesses 2 meses, agregar o maior número possível de partidos para construir uma candidatura consistente e a gente seguir. Além disso, nós temos o Ratinho Júnior se colocando, o próprio Caiado, então oportunidades, e eu espero, como otimista que sou, que a gente possa seguir um bom caminho aí nos próximos 2 meses de definição e que a gente possa ter em 2027 um governo de centro-direita. São 2 meses realmente decisivos. Sem dúvida. Bom, pensando no ano que vem, quer dizer, sem dúvida o ano que vem, eu acho que é um ano que, se a gente tiver alguém razoável, a gente está falando que provavelmente teremos outro país. Se a gente não tiver um governo razoável, e na minha humilde opinião, um governo não razoável é o que a gente tem hoje, nós teremos um problema muito sério. Eu acho que, nos 2 casos, algum ajuste a gente vai ter. Como o Bruno falou, um vai ser por bem, porque ele acredita que um ajuste vai levar um país muito melhor à frente, o outro é porque o custo de não ter feito e de não das pessoas não acreditarem que ele vai fazer, vai crescer tanto que ele vai ser obrigado a fazer. Os mercados vão sofrer muito e, muito provavelmente, no final, o Lula tem um certo pragmatismo, ele vai acabar fazendo algum tipo de ajuste, provavelmente vai demorar mais, vai ser menos que o necessário, mas alguma coisa nessa direção ele vai fazer. Então, para mim, assim, é muito difícil dizer o ano que vem, porque o ano que vem depende de se vai ser alguém razoável ou não vai ser alguém razoável. Então, assim, para mim é um ano... Diz o Felício que o razoável vai visitar o ex-presidente na quinta-feira. Não, esse é o sonho, esse não é o razoável, só que, infelizmente, parece que é sonho mesmo, né, e não realidade. Mas, para mim, esse ano é um ano da gente olhar para o que dá para fazer a partir do próximo ano, mas tomar muito cuidado em não alavancar antes de saber o que vai acontecer na eleição, porque pode custar muito caro, né? Eu acho que o Brasil está diante, mais uma vez, de uma enorme oportunidade, mas podemos ter um acidente, não dá para dizer que a chance é menor que 40% disso acontecer, e que vai nos levar para uma situação muito pior antes da situação melhorar lá na frente, né? Que a esquerda ela já está com um desgaste muito grande de material, não tem dúvida, isso não é no Brasil, né? Estão vendo em todos os lugares, mas pode acontecer um acidente de ter mais 4 anos dessa conversa, e daí a gente vai ter que pegar o Brasil numa situação bem pior para depois ter um processo de melhora. Então, para mim, assim, 27 é uma enorme dúvida, né? E assim, situações binárias, a gente tem que se preocupar com o lado ruim e tentar se preparar, porque se vier o bom, eu estou preparado para ele também. Mas, assim, não é um momento de alavancar, investir um monte, porque pode dar para o lado errado. Jorginho. Eu? Pô, eu sou convidado, cara. Eu queria estar bebendo meu vinho ali. Eu vou para o lado econômico. Eu acho que a pergunta que fica para mim, todo mundo aqui é empresário, como eu sou, não sou filiado a partido político, não sou candidato a nada, né? Mas para mim a cabeça mesmo empresarial nossa. Se eu ganho X e gasto Y, X mais 1, eu vou quebrar. A lógica é essa. Eu posso ter todo o vento favorável, eu concordo com o Salu, o dólar 6,15, 5,20 hoje, 5,22. O efeito mundial não resolve o efeito crônico. Um Estado, uma política, que não é pró-mercado, que ele só aumenta impostos, que ele quer taxar o rico. A experiência de taxar o rico, eu morei em 5 países, eu operei em 139 países, numa das empresas que eu fui presidente.
Eu não conheço um país que testou o modelo de taxar rico que deu certo. Nenhum. Olha para vocês verem qual que deu certo. Então, eu acho que nós estamos com a política velha, entendeu? Ou se renova, ou 2027 vai ser terrível mesmo, com todo esse momento, vamos dizer assim, especial de oportunidade que o Brasil tem. Nós vamos entrar, porque assim, você gasta mais, você arrecada. Rapidamente, gente, só uma coisa que eu vou falar com vocês. Eu tenho uma frustração na minha vida. Quando eu fiquei com o Paulo, eu fui fazer Custo Brasil. Eu fiz 25 projetos, consegui aprovar 17, tive a frustração de não fazer a maior reforma que eu queria fazer, que é administrativa. Eu fui presidente da BRF, 32 bi de faturamento, EBITDA de 10, 3,2 bi. 110 mil empregados, 68 fábricas e 139 escritórios no mundo. O governo federal gasta 3,2 bi por ano com profissões que não existem mais. Assessorista, operador de telefax, telex. Isso não dá. Então, o que você quiser fazer, a pergunta é, esse modelo já provou que não dá certo, não deu em 14, não deu em 16, eu não estou falando de política, eu estou falando de economia. Ou se muda a cabeça, ou o bonde vai passar e nós vamos continuar falando, Brasil do futuro, Brasil do futuro, Brasil do futuro. Eu não vejo outra opção, tem que remodelar o modelo. Todo mundo que remodelou, cresceu. Até a China, gente. Pelo amor de Deus, você vai falar que a China não é pró-mercado? Esquece. Então, a minha revolta é, ou se arruma um modelo, esse governo que está aqui cria alguma coisa diferente, e o que vai entrar também, porque senão, assim, economicamente falando, por mais que eu respeite o salário, a gente vai continuar esse nível de patinação que eu falo, sabe? É igual, a gente está comemorando na Bolsa 172, cresceu 42%, depois ela cai para 40%. A gente fala, não, caiu para 40%. Aí ela volta para 60%. Nós estamos vivendo isso há anos. Existe a insegurança jurídica, como existe a insegurança de aplicação de investimento. Então, nós ficamos uma bolsa que é de oportunidade, não porque ela está sustentada no modelo de rentabilidade do resultado das empresas. Pessoal, nós vamos abrir, então, para perguntas e respostas. Tem alguém, durante 10 minutinhos, porque está todo mundo com fome, nossos queridos amigos e palestrantes aqui, painelistas, estão também querendo jantar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Tem Luciano Menezes, B2E. Boa noite, boa noite. Está desligado. Arruma um ligado lá para ele, gente. Agora sim? Não. Oi. Está baixo, está baixo. Mas está ligadinho, viu? Está ligado. Boa, agora boa noite. Felício, prazer em revê-lo aqui. Estivemos juntos no Desenvolve Vale do Kiko. Tive a honra de fazer a abertura do evento como palestrante. Falei lá sobre créditos ocultos e reforma tributária, pontos de atenção. A minha pergunta é sobre o tema da noite. Não há como olhar para o tema da noite sem encaixar os impactos da reforma tributária. Tudo que acontece no Brasil em relação à reforma tributária não é razoavelmente inteligente, não é razoavelmente inteligente tributariamente falando, nem contabilmente falando, no que fizeram, porque tudo pode ser muito simples. E aí a gente traz um impacto desconhecido para muitos no Brasil. Eu queria saber dos senhores como é que os senhores olham os impactos da reforma tributária dentro do tema da noite. Se isso vai impactar mesmo ou se é coisa da nossa cabeça. É a pergunta. É para o Felício? Luciano, é para o Felício a pergunta? Para a mesa? Ok. Bom, eu acho que só de nós estarmos no ponto que estamos e não termos ideia da alíquota, sabemos que será mais alto, a segunda mais alta, acho que pode ser atrás da Hungria, mas, enfim, estaremos lá na liderança, só isso já traz uma falta de segurança imensa. Só que tudo isso precisa ser feito, obviamente, para bancar tudo isso que nós estamos falando, toda essa farra, eu acho que não tem outra palavra. Mas, no meu entender, você ter esse nível, seja 38, 37, 36, tanto faz, que talvez dá para fazer um paralelo com o que o
o Luiz falou dos juros, se é 15, se é 14, se é 14, vai dar na mesma, né? Ou seja, nós estamos falando de uma mudança estrutural da coisa. Eu acho que isso se torna praticamente impraticável a atividade econômica nesse nível, não que vá parar, mas você acha caminhos do por fora, ou seja, continuamos sendo o país do jeitinho. A minha grande pergunta é, quando de fato a gente consegue pautar algo que nós saibamos o caminho que a gente está indo? Quando será pautado isso de verdade entre os políticos? Porque eu acho que é unanimidade na sociedade que nós precisamos de uma reforma tributária para acabar com esse manicômio que nós vivemos. E ela nasceu com esse intuito. Apenas nasceu como? E agora virou uma colcha de retalhos tão ou mais complicada do que antes, com uma alíquota ainda maior. Numa fase de transição que nós não sabemos como será essa transição, quanto será cobrado, se não será cobrado. Enfim, de novo, a minha grande pergunta, o grande questionamento que nós temos é, se nós tivermos essa mudança em 2026, que esperamos, será que a gente consegue retroagir disso que está acontecendo? Porque o nível que está, realmente, na minha opinião, não vou dizer inviabiliza, mas dificulta muito a geração de negócio e, consequentemente, o dia a dia do brasileiro. Bom, o Jorge vai concordar comigo, porque acabou de citar, o ideal seria que a gente fizesse primeiro uma reforma administrativa para depois fazer uma reforma tributária, mas já foi, né? Vale lembrar aqui também, não posso deixar de falar do governo Temer, que fez uma grande reforma trabalhista. Sem dúvida. Importantíssima. Sem dúvida. E que é pouco valorizada hoje, né? E é claro que a gente era... Porque, na verdade, na reforma tributária você estava trabalhando com o tamanho do bolo e como você vai dividir ele. Na verdade, o que a gente tinha que trabalhar nas nossas despesas, por isso a reforma administrativa antes seria o ideal. O cenário é de incerteza absoluta e a gente está lutando para que a gente possa ter mais certezas em relação às fatias do Estado, onde a gente tem a autonomia necessária. Parece que as divisões do CBS e do IBS acontecerão por split, de forma automática, e a gente continua aguardando o que falta de regulamentação para que, de fato, seja implementado. Outros são mais perguntas do que respostas. Gente, só fazendo um adendo aí, Felício, ao que você falou com relação ao presidente Temer, quando a gente fala de jabuticaba no Brasil, poucas pessoas têm coragem de falar do que acontece com a justiça trabalhista. Quer dizer, como é concebível você ter mais ações trabalhistas num país do que o resto do mundo somado? Tem alguma coisa errado. Tem alguma coisa errado. É o que vocês falaram aqui. O negócio de 15% é criminoso, concordo. Agora, você ter 3, 4, 5, 6 milhões de ações trabalhistas, está errado, é criminoso. Isso não tem nada a ver com você defender o empresário, você defender o funcionário. Está errado. Tem alguma coisa errada. O Brasil tem mais ações trabalhistas que o resto do mundo junto, está errado, ponto. E, aludindo ao presidente Temer, ele mudou uma coisa que é fundamental e que desmudaram, que é o seguinte: como é que funciona a Justiça do Trabalho agora? Ela é um cassino que você vai, você pega as fichas lá, vermelhas ou pretas, e se você, funcionário, ganhar, você vai na banca e recebe teu dinheiro. Se você perder, você não paga as fichas. Então, no momento que, infelizmente, o judiciário tirou esse ponto e estabeleceu novamente a justiça gratuita, você deixou de ter o peso da sucumbência. Então, aí acabou, desarmou isso. Então, isso é uma jabuticaba absurda, não é a sua pergunta, desculpe, a respeito da reforma tributária, que a mim parece o chimpanzé pilotando o Airbus. Gente, mais uma pergunta aqui. Ike Batista. Governador, boa noite a todos. Eu tive o privilégio de construir 2 superportos no Brasil. Um é o Superporto do Açu, não sei se vocês conhecem, mas já é hoje o segundo maior porto do Brasil. E, por acaso, em 2006, eu andei pela costa brasileira e descobri que dá para fazer um superporto no estado de São Paulo. Por acaso, tem algo excepcional, que tem um calado natural, com 2 quilômetros da costa,
de quase 22 metros. Ou seja, vocês sabem que em Santos só dá para parar navios, porque lá só tem um calado, profundidade, né, de 13,5 metros. Aqui eu estou falando um calado de 22 metros. Então, vai poder se parar com os maiores navios conteneiros do mundo. Ou seja, de fato, pode se tornar um hub port, né, porque aí você para os jumbos dos mares. Pergunta que eu faço. Estudando a situação do Brasil, os grandes operadores de logística, a MSC, a COSCO, chineses, eles me falam com clareza que 2030, 2031, não tem mais 1 metro quadrado disponível em Santos. Então, um porto desse tem que ser pensado hoje para, eventualmente, estar funcionando em 32, 33. Pergunta, o Estado de São Paulo apoia um projeto desse tamanho? Que sem dúvida, mas eu quero falar um pouquinho do Porto de São Sebastião, que tem batido recordes. É um porto pequeno, né, mas nós tivemos a nova estrutura logística de chegada no porto, com as obras do contorno, e a gente bate recorde atrás de recorde agora no Porto de São Sebastião. Mas você, como conhece da área, sabe que tem aí, na verdade, é uma concessão federal com uma participação estadual. É um projeto muito mais federal do que estadual, mas do ponto de vista do Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, teria todo o apoio do governo do Estado para que isso se tornasse realidade. Lembrando que todas as discussões passam mais pela esfera federal do que estadual. Oi, aqui, só que uma coisa que eu queria dizer. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu tive 2 gênios na minha carreira. Né? Primeiro, Ricardo Sema, que me fez ser presidente de empresa aos 34, e eu tive a honra de trabalhar com seu pai, que eu considero um dos maiores gênios, Eliezer Batista. Quando eu construí a segunda etapa de Carajás, foi com ele. Eu tenho um orgulho imenso quando eu participei da segunda etapa. Então, é por isso que eu peguei o microfone, que toda vez que eu te vejo, eu lembro do seu pai, que é um dos maiores gênios. Só uma coisinha também, não é Porto de Santos. Em 4 anos, em 6 anos, o Brasil não tem condição de crescer 8% se não tiver uma estrutura de portos no país. A gente gargala, a gente não cresce mais que 8%, e é Brasil, não é só São Paulo, não. Mais alguma pergunta, gente? Tá ligado? Boa noite, sou o Daniel da Casa Patrício. Quero levantar um assunto aí à mesa, o vice-governador. Com toda essa questão política que está sendo levantada, né, o Tarcísio vem fazendo um trabalho de gestão muito bem conduzido aqui em São Paulo. Só que não era hora do Tarcísio também entrar nesse embate político aí para fazer um trabalho junto à presidência aí para tentar tirar o Lula do governo. O que vocês pensam aí à mesa aí? Quero Patrício é um homem de metáforas, hein? Gente, o foco do governador tem sido o Estado de São Paulo. Ele tem dito isso há algum tempo, mas é claro que a gente não pode ser hipócrita e não pode deixar de dizer que parte da sociedade civil, dos empresários, gostariam de vê-lo como candidato, parte dos partidos políticos também, ou uma grande parte dos partidos políticos gostariam de ter um nome como o do governador Tarcísio para apoiar. Mas, obviamente, as circunstâncias e os cenários que se apresentam hoje, essa é um cenário de reeleição do governador, essa é a posição atual dele, não que isso não possa mudar nos próximos 2 meses. Essas definições têm que acontecer até o dia 4 de abril. Né? Hoje, o candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro. O governador é muito leal ao nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de ter encaminhado ele na sua candidatura, foi um ministro com destaque, sim. Hoje, o governador já tem um capital político em São Paulo, mas ele tem essa força da lealdade de seguir os caminhos apontados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, esse caminho é a candidatura do seu filho, Flávio Bolsonaro, mas posso dizer a você que, caso isso venha a mudar e caso, né, o ex-presidente faça um convite para o governador, aí não é ele que está falando, sou eu que estou falando, eu acredito até que ele aceitaria essa missão, apesar do foco dele é continuar as ações implementadas no governo de São Paulo, ações de médio e longo prazo. Então, por enquanto, a gente vai continuar aguardando cenas dos próximos capítulos.
Muito bom. Cadê Marcão? Tá ali no telefone. Ó, última pergunta. Humberto cansado. É porque a gente tem que liberar o jantar. Quem tá com fome, levanta a mão. Obrigado, meu amigo. Senhor vice-governador, um prazer. Meu nome é Humberto Cansado. Estou representando aqui o Grupo Voetur, um grupo de Brasília. E a minha fala é um pedido. Segurança pública afasta e atrai investimentos. 4 anos atrás, eu decidi vir a São Paulo, trazer parte do nosso grupo para cá. Nosso grupo tem 12 empresas, 2 delas são líderes no seu segmento dentro do seu estado. É um estado que a gente escolheu para investir. Somos grandes empregadores aqui. Semana passada eu fui assaltado em São Paulo. A falsa sensação de segurança. E aqui é mais um apelo, um pedido. Hoje eu estou tremendo, eu estou até nervoso, porque isso tem permeado as nossas vidas, dos nossos filhos. É um pedido, traga de volta aquela sensação de segurança que a gente tinha nesse estado, nessa cidade, que apesar do início da sua fala, eu concordo que a nossa polícia é a melhor polícia que nós temos no país. Eu vivo problemas na minha área logística, eu sou um dos maiores transportadores de fármaco da América Latina. Temos problemas com a nossa área de logística. Eu tenho problema com turismo, eu sou o 4º maior operador de turismo do país, atendo grandes empresas, e eu fui vítima, recentemente, de um assalto, corri risco de vida. E quando chega tão próximo da gente assim, está chegando próximo de todos nós aqui, das nossas famílias. E como o Bruno falou muito bem, o Estado, ele que tem que nos prover, porque eu não tenho a quem recorrer. Não adianta eu ficar comprando carro blindado, porque eu fui assaltado na hora que eu desci do meu carro. Então, não adianta o carro blindado. Então, é o meu pedido, é o meu pleito aqui, em nome da minha família, em nome de nós empreendedores que acreditamos no seu Estado, traga de volta essa sensação para a gente da segurança que esse Estado sempre nos deu. Parabéns pela polícia. Obrigado. De fato, essa tem sido uma prioridade do nosso governador Tarcísio, e a gente tem agora novos investimentos na área de tecnologia, inovação, reforço. São 14 mil novos policiais contratados. Pode ter certeza que o seu desejo é uma prioridade do nosso governo e do governador. Marcão, tem mais uma aqui, ó. O Igor Jorge quer fazer mais uma e você também? Então, gente, nós vamos combinar só vocês dois, porque, pessoal, para a gente jantar, tá? Fechou? Começa você, Gilberto. Boa noite. Eu quero parabenizar o Mercado Opinião por esse equilíbrio que trouxe hoje aqui no palco, né? 2 profissionais de mercado considerados, respeitados, parabéns. O cenário político representado pelo vice-governador. É uma honra estar aqui com o senhor, já tive a oportunidade de estar em outro cenário. E parabenizar o secretário, eu quero compactuar com que eu consigo sentir um pouco dessa dor que o senhor sente em deparar com um cenário de burocracia, dificuldade, sabendo que tem capacidade de fazer muito mais, né? E o cenário do Brasil proporciona isso. E a minha pergunta é, para todos os 4 que pudesse contribuir, qual a visão que nós temos num curto prazo para o Senado dos próximos 4 anos, que é o próximo mandato, né, independente de quem quer que seja, num comparativo diante de uma reforma tributária que não tem nada de justa, que é o nosso trabalho, a gente sabe que ela está bem confusa e insegura, um cenário de uma insegurança jurídica, e um cenário desse combate, dessa disputa entre governo federal, estadual e municipal, e o mercado produtivo, a cadeia produtiva, principalmente empresarial, da simplificação. Nós deparamos com toda uma situação confusa, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, lá no fundo, que tem necessidade de um segmento, de uma decisão que precisa ser tomada. Então, eu quero ouvir a opinião de cada um dos senhores, dentro daquilo que cada um no seu cenário pode contribuir conosco, para a gente estar aqui caminhando nesse fechamento. Isso é uma pergunta multiplicada por 5, né? Verdade. Escolhe um para responder, pode ser, Gilberto? Né? Você faz a penúltima pergunta e multiplica ela por 5, né? Quem, Gilbertão? Quem que vai responder aí? O Luiz. Deixa eu não sei se você estava se referindo somente à reforma tributária, mas, assim, eu acho que em todas as esferas o que tem acontecido é um crescimento da complicação, ao contrário do que a gente precisa, que é uma simplificação. Só teve um momento em que o Estado passou a ser mais simples, atrapalhar menos
enfim, a iniciativa privada recentemente, que foi na época do Bolsonaro, com Paulo Guedes, aquele enorme trabalho de simplificação e de modernização até do serviço público, de uma maneira geral. Nós precisamos ter uma mudança de mindset. Se isso não acontecer, não tem jeito. Não tem jeito, porque quando você não olha para o que você está gastando e como você está gastando, não tem jeito. Nas nossas empresas, na nossa vida em casa, se a gente não olha isso, não tem jeito de funcionar. E o que acontece hoje? O Brasil é um dos países que mais tem gastos sociais com relação à sua arrecadação, com relação ao PIB, etc., etc. Qual é o juízo de valor que o Brasil faz do impacto de cada um desses gastos do ponto de vista social? É zero. Não existe hoje um juízo de valor, uma análise para ver o que das políticas sociais tem sentido porque tem impacto e o que não tem sentido porque não tem impacto. E hoje a nossa elite, vamos dizer, da burocracia, ela não está dentro de um processo de, olha, vamos simplificar, vamos facilitar o que a gente está fazendo. Ela vive dessa burocracia. Na minha visão, nós precisamos ter uma mudança importante de cabeça, de qual, no final, é o papel do Estado, porque o Estado faz um monte de coisa, tudo mal feito, em vez de fazer 4, 5 coisas que são realmente atribuições, e ele se foca nisso, portanto, acaba fazendo melhor, mais bem feito. Quando a gente olha para os estados, tem uma série de estados hoje que estão dando um banho. O estado de São Paulo é um exemplo, mas Paraná é outro exemplo, Goiás, você tem, sei lá, 8, 9 estados que estão indo numa direção completamente diferente. Só que isso, no nível federal, não está acontecendo. Então, antes disso acontecer, eu acho que não dá para ficar animado, não. Pessoal, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Obrigado, respondeu. Só não vamos poder cada um responda, Gilberto, você me desculpe. Última perguntinha, porque estamos realmente no limite. Igor Jorge, voando rápido. Bem, boa noite. Pergunta para Bruno, para o nosso vice-governador. Bem, a gente está num jantar aqui, e falo de maneira muito despojada, onde estamos numa bolha. A bolha completamente alheia a quem vota, quem faz a nossa eleição. E a minha dúvida é a seguinte: temos a reforma tributária, tivemos o Baleia Rossi iniciando o PEC 45, a PEC do Senado, virou PEC 45A, PLP 108, PLP 68, lei complementar, chegou a reforma tributária, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas tem muita coisa boa. Hoje eu conversava com o dono da Alta Vista, 17 bi, ali em Custódia, e muita oportunidade tem ali, e eu palestrei 22 vezes sobre isso. A minha pergunta é, como fazer para que isso aqui é Nárnia, isso é completamente fora daquilo que é necessário. Como fazer, e quais são as perspectivas, ainda que Flávio ganhe, Tarcísio ganhe, Lula ganhe, o Papa ganhe, é necessário, independente de qualquer coisa, fazer o país avançar. Como que vamos fazer, quais são as perspectivas do setor privado e do setor público, pelo nosso vice-governador, como é possível fazer com que perspectivas econômicas possam ser consolidadas, apesar do que está acontecendo. Porque, para que isso possa acontecer, para que o país avance, a gente precisa materializar essa conversa muito qualificada para quem não entende quem elege. Então, ainda que não seja eleito aquilo que nós queremos, o que há de perspectiva do setor público para fazer andar, apesar da realidade, e pelo setor privado, queria que o Bruno falasse também. Não, Igor, não vamos multiplicar por 2, não. Você escolhe setor público ou privado? Vai, Bruno. Vai lá, Brunão. Obrigado. Bom, vamos lá. O Luiz mencionou agora das 4, 5 coisas que o Estado poderia fazer. Quando eu mencionei de manhã, no começo, quem quisesse, eu tenho os dados do número que eu compilei, dos 47% que eu mencionei aqui do PIB, eu concordo muito com o Luiz quando ele fala da mudança de mindset. Enquanto nós tivermos representantes que acreditem que gasto é vida, que déficit não tem problema, e que
por ele, textualmente o Lula falando, por mim não haverá corte de gastos adicionais, o problema piorará drasticamente, porque ela é uma matemática simples de ser vista, são juros compostos ali dentro de uma dívida, que 47% da dívida corrige com pós-fixado, portanto você tem um crescimento dessa dívida. Analisando, montando essa palestra que eu falei que eu faço, ao redor do Brasil, eu fui analisando parte por parte das despesas aprovadas dentro do Legislativo brasileiro, que nesse ano compõe 6,5 trilhões de despesas. Há uma proposta, haveria um debate em que seria possível você reduzir drasticamente esse Estado num processo, obviamente, não do dia para a noite. Você não pode deixar pessoas desamparadas que há 20 anos estão dependentes do Estado. Mas vamos pensar que nós demoramos 100 anos para chegar assim, que você, em 20, 30 anos, tem uma redução, porque você tem tecnologia suficiente, inteligência, capacidade empresarial para conseguir fazer isso. Seria possível você diminuir esse Estado para algo como 20% do PIB, que ainda seria grande frente a padrões anteriores, mas seria muito menor do que é hoje. E um Estado menor, eu piamente acredito que com mudanças das regras, mais liberdade empresarial, menos burocracias e entraves burocráticos, você reduz a necessidade de impostos, obviamente, mais dinheiro circulando na mão das pessoas, com liberdade empresarial, com capacidade de geração de renda. É isso. O país muda de nível por completo. Queria agradecer aí governador. Eu queria só aproveitar mais 30 segundos e chamar a atenção de vocês que nós temos mais uma bomba relógio vindo por aí nos próximos meses. Essa chama a discussão da escala, 6 por 1 e 5 por 2. Mais uma vez o governo federal vai querer colocar o nós contra eles. E aí eu vou me colocar no lugar dos empreendedores, que também sou. Vem aí essa discussão e a minha tese é, primeiro, o Bruno colocou aqui, a importância da sociedade civil se mobilizar. A narrativa será do explorador, querendo explorar cada vez mais o empregado. Essa vai ser a narrativa. E eu acredito que nós só temos uma saída para essa questão, que chama-se jornada livre. Ou seja, modelo igual ao modelo americano. Vamos parar de olhar para o passado, 5 por 2, 6 por 1, liberdade para todos. A jornada livre é esse caminho. Claro, com todos os direitos garantidos, 13º, proporcional àquela jornada escolhida por aquele. Isso vai permitir que a pessoa possa tentar empreender de manhã, trabalhar à tarde em uma empresa. É mais moderno e, na minha opinião, é a única narrativa que vai vencer o próximo nós contra eles do governo federal. Queria agradecer aí, em especial, o nosso vice-governador Felício, nosso secretário Jorge Lima, o Bruno Luiz Fernando, discussão excelente, altíssimo nível. Queria dar os parabéns aqui para o Paulinho e para o Marcos, do Mercado Opinião, a todos os presentes. E gostaria de salientar uma coisa que tanto o Luiz como o vice-governador falaram: é o seguinte: pessoal, não dá para enfiar a cabeça na terra, igual avestruz, especialmente nesse ano. Muito obrigado a todos. Gente, mais uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso aqui. Obrigado, viu, gente? Governador, obrigado. Prazer te conhecer.